Com a confusão da prisão e não prisão do Mauro Cid e prisão do Gilson, as tiazinhas da Globo News ficaram meio perdidas e Mortadela Lima perdeu a paciência com as próprias colegas, ficando agressiva. Gente, deixa eu tentar ajudar, mas como a gente teve a confirmação, calma, vamos ter calma. Verdade. E aí? O senhor pense bem. O ingresso para ver este palhaço neste circo que pega fogo é o seu like, é o seu joinha, é o seu gostei, que agora vai se acostumar a acompanhar a Vivi Sem Mimimi no lugar do Jornal Nacional. As notícias que a Globo não fala. Brasilinas e brasilinos, vocês estão prontos para o fim do golpe que nunca aconteceu? Meus queridos, o blockbuster jurídico do STF chegou ao fim e o roteirista ficou sem história para contar. A República Popular Democrática do Xandaquistão está de pernas pro ar após a Veja revelar que Mauro Cid mentiu na delação do golpe invisível de Taubaté. Como uma barata tonta após a primeira dose de Rodox na fuça. Por favor, Rodox não, é covardia. O regime de sua xandidade não sabe o que fazer. Raciocínio rápido. Se prende o Cid por ter feito declaração falsa ou por violar o acordo usando a rede social de outros, anula a delação e todo o processo que está baseado nela. Então, o arrependimento quanto à prisão veio e o cabeça de espelho revogou o ato. E no final decide ainda chamar Cid para um papinho amigável, com muita ameaça e tortura psicológica, para ele falar o que sua xandidade quiser. O problema: o gênio não só saiu da garrafa, como também a garrafa caiu e quebrou. E Chandelle pode colar os cacos com a melhor super bonder do mercado, mas não adianta mais. Nunca vai ficar igual a garrafa original. E se o Nosferatu de toga e seus jagunços amestrados estão correndo feito barata tonta, tentando tampar todas as frestas por onde a luz do sol teima em entrar, os pobres diabos da Globo News não estão muito diferentes. Olha a cabeça da noiva cadáver da notícia, Leilane Neublá, dando tilt. 4 da manhã, então, 11 horas da manhã, Mauro Cid, delator do golpe, da possibilidade do golpe de 22, do golpe contra o Brasil, do golpe de Estado, ele vai depor na Polícia Federal. É tanto botox que travou a boca. Mano, o desespero das blogueiras para que a delação de Cid não seja anulada é hilário. E se até a Leilane, que é mais calma, já tá batendo os pinos, imagina a histérica de plantão e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima. Ela voltou do sanatorinho, onde passou 5 dias tomando eletrochoques para aprender a nunca mais revelar as fraquezas de Chandeleide, como fez na semana passada. Se eu fosse relator, tava todo mundo preso. Mas Alexandre está muito emparedado. Só que as provas de que Cid estava mentindo foram um gatilho forte demais para ela, e a insanidade claramente voltou. Com a confusão da prisão e não prisão do Mauro Cid e prisão do Gilson, as tiazinhas da Globo News ficaram meio perdidas e Mortadela Lima perdeu a paciência com as próprias colegas, ficando agressiva. Esse é a historinha, são os capítulos dessa manhã? Na verdade, são duas coisas, assim, de fato. Teve um pedido de prisão e foi revogado, segundo a informação que a gente tem. Então, ele não chegará a ser preso. E aí, não por causa do depoimento da PF, mas dentro desse contexto maior, ele será ouvido pela PF para saber, vem cá, você estava tentando fugir com um passaporte português obtido pelo Gilson Machado? Então, o depoimento é muito mais pela investigação e não tem relação com a revogação da prisão. O que a gente precisa saber, Leilane? Por que essa prisão foi determinada? Quem revogou? Quais são as provas? Por que foi revogado? Quem revogou? Por que
os argumentos dessa revogação tão rápida, porque a gente não vê revogações tão rápidas assim em casos como esse. São informações de momento, ele não chegou a ser preso segundo a defesa e a gente agora vai acompanhar quais medidas de fato ele chegou a ser alvo, se era somente a prisão e não vai ser preso, se tem mais medidas e o que vai ser feito daqui para frente. Dani? Gente, deixa eu tentar ajudar aqui a clarear, né? Primeiro que a defesa do Mauro Cid tem um histórico de idas e vindas, né? Se a prisão foi autorizada, ela foi autorizada pelo relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Se ela foi, né? Se ela foi autorizada. Mas, como a gente teve a confirmação... Calma, vamos ter calma todos nós. Não, eu aqui. tava falando com o Gasperoni, não era com você, não. Manhã agitadíssima. Só que aí já fiquei no ar e aí ficou no meio do caminho gestual. Tô falando com o editor-chefe, gente. Então, se ela foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. A única pessoa que pode revogar esta prisão também é o ministro Alexandre de Moraes. O que eu entendo que pode ter acontecido é o condicionamento da análise, da efetivação ou não desse encarceramento diante das informações que ele vai prestar. Por quê, Leilane? Por quê? De novo, gente, se o delator não informou as autoridades de que havia um movimento efetivo para obter um documento para que ele pudesse sair do Brasil, o delator foi desleal com o sistema jurídico ao qual ele firmou o contrato de lealdade e ele, por obrigação, vai ter os benefícios cancelados. O adendo que o Valdo fez é importantíssimo. A ação penal não precisa do CID. A ação penal tem o celular do CID. Ah, o CID falou, Daniela, da reunião com os comandantes. Verdade. E aí, o que vai acontecer com esse relato? O comandante de turno do Exército e o comandante de turno da Aeronáutica, gente, já confirmaram que teve. O comandante da Marinha também. Ele só tenta dar uma corzinha menor. Ali, falamos assim, mais rapidinho. A gente falou ali de um golpe, mas foi uma coisa assim rápida. Mas tá confirmado. O que o CID, o delator, ele não é prova. O delator é forma de obtenção de prova. E essas coisas já estão lá, diga, Lei. Então, só pra gente entender, caso a delação seja anulada, o único prejuízo é pro próprio CID. Pro próprio... Exatamente. E pra família dele. E pro pai dele e pra mulher dele. Porque, né, fez-se um escarcéu na época, quando o ministro Alexandre de Moraes disse na audiência que o senhor pense bem. Porque o seu acordo é em relação a você, a sua mulher, seu pai, até a filha do Cid teve documento ilegal, falso, emitido em nome dela. Então ele vai para a delação para tirar o pai da cadeia, que virou general reputadíssimo no Exército, que virou vendedor de muamba presidencial. Exato. Então, assim, o Cid, se falhou com a lei e falhou com a família, Valdo. Repara que, na hora em que a Mortadela Lima começa a falar assim, é porque alguém, no ponto de ouvido dela, está cantando, palavra por palavra, o que ela deve dizer. E ela repete, com delay. Cuidado, Daniela, por muito menos a sua colega Miriam Leitão virou meme em 2018. Mano, esse ponto de ouvido da Globo News deve estar mais cansado e usado que o vibrador da Angélica. Pesado? Eu não me lembro de jornalistas tão descontrolados na Globo. Chegam ao ponto de falar em burrice. E repara numa coisa interessante. Alguém aí viu a Globo News citar em algum momento o conteúdo da reportagem da Veja? Não, né? Por que será? Agora olha como a Mortadela está se tornando um problema para os contatinhos de toga dela, porque fala demais. A Miss Cabeça de Ozempic admite que o depoimento de Mauro Cid foi colhido através de ameaça contra sua família e que ele assim o fez para protegê-la. Ela ainda reclama que sobre essas ameaças foi feito um escarcéu sem motivo e que a anulação de sua delação não muda em nada o contexto do processo, mesmo que sem provas.
Que ginástica mental dos jornalistas para não falar da tortura e coação para obterem a delação. Bizarro demais. Essas paquitas do capeta falam na maior naturalidade que a família do cara sofrerá consequências por causa da atitude dele. Sabe onde membros da família pagam pelos crimes contra o Estado de seus parentes? Coreia do Norte atual, China de Mao Tse-tung e União Soviética de Stalin. Tá democrática demais essa corte, hein? E a Globo aprovando. Se o STF disser que vai botar fogo em filhotes de labrador para salvar a democracia, essas jornalistas trazem o fósforo e a querosene dando gargalhada. De todo jeito, em cima da hora, chegou uma nova notícia que deve ter dado um piripaque na Mortadela Lima. A família do Mauro Cid, que era usada como refém pelo líder supremo do Xandaquistão, fugiu. César Tralli, 11 horas e 20 minutos. Atenção, César Tralli obteve o pedido da Procuradoria-Geral da República pela prisão do Gilson Machado e também por medidas contra Mauro Cid. A família do Mauro Cid deixou o Brasil e está nos Estados Unidos. Isso consta do relatório obtido, repito, pelo César Tralli, âncora do Jornal Hoje, âncora da edição das 18, na qual, em 5 páginas, numa manifestação, desculpa Camila, fiquei aqui na sua frente, numa manifestação confidencial enviada ontem à noite para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, diga. Nesse pedido não tem a pedido de prisão do Mauro Cid? Vamos chegar lá agora, porque sim, há uma manifestação por medidas mais gravosas em relação a Mauro Cid. Dirimir tudo. Como é um documento curto, nós vamos fazer a leitura comentada, que eu acho que é como funciona bem aqui no Conexão. Bom, a PGR diz o seguinte... Diga, Camila, perdão. Só para ajudar, é porque eu não sabia que isso ia do ar, já tem a resposta na primeira página. O primeiro parágrafo mostra aí o pedido já dos dois. É isso, olha só, Valdo. O PGR vem à presença de Vossa Excelência, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, representar pela decretação da prisão preventiva de Gilson Machado Neto e Mauro César Cid, pelos fundamentos que passa a expor. Ou seja, pediu a prisão dos dois. O desespero da Mortadela. Estão certíssimos. Cid foi torturado e ameaçaram a esposa e a filha dele. Fizeram muito bem. Segundo a lei, a pena é individual e não se estende a terceiros, no caso a família. Mas no Brasil de hoje, nunca se sabe, né? Que boa notícia. Agora o Cid pode falar a verdade e parar de falar o que o Xandão quer ouvir. Sem reféns, como o STF vai conseguir delações? Pode abrir a boca agora, Cid. Veremos a verdade no julgamento. A narrativa mentirosa do golpe, revelada pela Veja, tem tudo para cair. O desespero é tão grande que a Daniela Lima e os jagunços da Globo News estão monitorando os passos de uma adolescente, a segunda filha do Mauro Cid, que ainda não escapou do Brasil. Gente, agora 11 horas e 48 minutos, informação, né? A Polícia Federal informou ontem, inclusive, à noite, o Procurador-Geral da República, né? Que a PF havia identificado a saída do pai do Mauro Cid, da mãe do Mauro Cid, da mulher do Mauro Cid, de uma das filhas do Cid para os Estados Unidos por meio do Panamá. Uma segunda filha, de nome Giovana, tinha reserva, mas a PF não identificou o embarque dela. Pois a PF segue monitorando e, segundo a informação que eu obtive agora há pouco, essa segunda filha de Mauro Cid embarca hoje para os Estados Unidos. Então a família se une, né, após a saída desta segunda filha, que embarca hoje para os Estados Unidos. A família inteira de Mauro Cid estará lá. Pai, mãe, mulher e as 2 filhas. Neste momento, Mauro Cid está na Polícia Federal para prestar depoimentos. A situação do delator da trama golpista é muito ruim. Ele está, digamos, sob o fio da navalha. Valdo Cruz, Leilane e Camila. No fio da navalha, para ter aí seu status de, digamos, um delator que goza de liberdade, revogado. A situação dele é muito grave. A filha, então, a segunda filha de Mauro Cid, de nome Giovana,
embarca hoje para os Estados Unidos, segundo fonte da Polícia Federal, que monitora e que informou a Procuradoria-Geral da República a saída dos familiares de Mauro Cid do país. Lembrando, né, gente? Cid, delator, pede para que todos os benefícios, inclusive a não punição com prisão, estendidos a ele ou pedidos por ele para delatar, sejam estendidos aos familiares, porque todos esses, de alguma forma, estão envolvidos em investigações que têm o ex-presidente Jair Bolsonaro como alvo. Mas é claro, estamos vivendo em um regime democrático, onde testemunhas são coagidas e ameaçadas, filhos de processados são atingidos com bloqueio de contas e liberdade de expressão. Como foi dito, nós todos somos admiradores do regime chinês, do Xi Jinping. Pois é. E é assim que a gente se despede hoje, meus queridos, rindo para não chorar. A Daniela Lima, a porta-voz oficial do desespero na Globo News, ficou uns dias na geladeira para esfriar a cabeça, mas pelo jeito o freezer deu defeito, porque ela voltou mais descontrolada do que nunca. Mal chegou, já deu patada nas colegas, já ficou nervosinha, tudo para salvar a delação furada do Mauro Cid. Essa que a Veja escancarou como um grande festival de mentiras. E, enquanto a narrativa derrete, o que faz a Daniela? Entrega o ouro. Deixa escapar que o STF ameaçou a família do Cid para ele confessar o que eles queriam. Ops! Foi sem querer! Estou indo agora para Nova York levar a namorada. Então você já chegou aqui? Deixa o like. O preço para ver o palhaço no picadeiro é curtir. Curtir, primeiro C. Segundo C, comentar. Terceiro C, compartilhar. Vocês estão carecas de saber, já podem ser ministros. Oi! Diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pave News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail, e você vai poder compartilhar as suas ideias contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.